Oi, amigos! Vocês estão bem? Você já teve dificuldade em observar se a sua calopsita está doente? Então vem comigo! Então eu vou comentar aqui com vocês o que deve ser observado e como aquilo tem que ser para que seja normal ou que seja um alerta que a sua calopsita pode estar doente. Então vamos lá! Primeiro, observe as penas. As penas, elas devem ter uma boa aparência, um certo brilho e elas não devem ter falhas no formato ou nas cores. Geralmente, se você encontra algum desses problemas nas penas, é problema nutricional, de alimentação. Aqui no viveiro eu tenho o caso de um que teve esse problema, mas está melhorando, por conta que quando ele chegou aqui, ele tinha um tipo de alimentação só na base de sementes. E daí a gente entrou com extrusada, alimentação natural. E agora na muda de pena a gente pode observar toda uma mudança e que está crescendo a pena normalmente. O segundo item que você deve observar são os olhos da sua calopsita. Os olhos devem ser vivos, tem um certo brilho, mas não pode ter secreção. Também não pode ter nenhum avermelhado em volta dos olhos, que pareça inchado ou algo do tipo. Lembrando que tem calopsitas que têm o olho vermelho, geralmente os lutinos. Então isso é normal, não é doença nenhuma. As calopsitas podem ter conjuntivite, por isso é sempre importante observar os olhinhos delas, tá tudo bem. Patas. Observe a pata da sua calopsita. Elas não devem ter calos e estar escamando demais. Também não é legal que tenha sangue na pata ou de repente na unha. Poleiros inadequados podem causar esse calo, É tipo uma bolinha avermelhada na patinha. E alguns parasitas, como piolho ácaro, também pode causar essa escamação excessiva. Cloaca. Observe a cloaca da sua calopsita. Cloaca? O que é isso? Então, é o bumbumzinho, é onde sai o cocôzinho da sua calopsita, Pra gente não usar aquele termo que não pode ser dito aqui. Cloaca nada mais é o local que sai as fezes da sua calopsita. O ideal é que a cloaca sempre esteja seca e limpinha. Isso a gente está falando na parte externa, na parte visível da cloaca. Quando elas estão molhadas, pode significar que sua calopsita está com diarreia ou que ela não está se limpando por baixo. E isso pode indicar que ela está um pouquinho debilitada, ou seja, que ela não está se cuidando, não está se limpando por algum motivo. E também as fezes grudadas pode ser algum outro probleminha ali, de repente em até alguns órgãos internos, que ela não está conseguindo fazer a evacuação direito, é importante que ela faça. Então é um sinalzinho de alerta também. O nariz da sua calopsita, sim, é muito importante, porque ele não pode ter nenhuma secreção e também não pode estar avermelhado demais. As calopsitas espirram, geralmente quando elas vão se coçar e acabam colocando a unha do nariz. Mas se você perceber que ela está espirrando muito, é um alerta. Ou pode ser algum cheiro no ambiente, de repente algum produto que você usou que não fez bem para ela, ou pode ser até alguma doença respiratória. O bico também é importante observar. Ele não pode estar grande demais, sabe aquela parte da frente? Ela não pode ser muito comprida, porque isso atrapalha a alimentação da calopsita. Isso geralmente acontece com pessoas que só alimentam a calopsita com semente de girassol. Então o excesso de gordura acaba ocasionando isso, Na verdade isso é um sintoma de que ela está com alguma doença hepática. Então, se você notar alguma alteração, claro que essa parte ela é mais comprida e o bico varia de calopsita para calopsita. Algumas têm o bico menor, mais larguinho, mais alto, enfim. Tem que ser algo muito visível que você perceba que está atrapalhando ela de comer o próprio alimento. O bico tem a descamação normal, mas se você notar algo muito exagerado, pode ser um sintoma de alguma coisa. Observe sempre o peso e o score corporal da sua ave. Os dois têm que ser avaliados junto. O peso, nós temos um vídeo aqui ensinando vocês a pesarem e que existe uma tabela que mostra o peso ideal de acordo com a idade da calopsita, mas cada calopsita tem um porte, então você também deve avaliar em conjunto o score corporal. Ou seja, vou colocar uma imagem aqui para mostrar melhor para vocês. A gente avalia o score corporal da calopsita geralmente no peito dela, então é mais ou menos um exame de toque. Bom, vamos usar um exemplo. Essa calopsita, ela não tem o nome, então se vocês tiverem alguma ideia do nome, é um macho, tá? Vocês colocam aqui embaixo que
Eu vou escolher alguns nomes e vou colocar lá na comunidade pra gente fazer uma enquete. Então, ó, pra avaliar o score corporal da sua calopsita, você vai tentar pegar ela, tá? Se ela é muito agressiva e bica muito, você vai precisar da ajuda de alguém para mobilizar o rostinho dela aqui. Se você não sabe como mobilizar a sua calopsita sem machucar ela, dá uma olhada nesse vídeo aqui que a veterinária Giovana ensinou a gente a fazer isso. Então, com a sua calopsita imobilizada, a parte que você vai avaliar do score corporal é o peito da sua calopsita, essa parte aqui. Então você vai pegar e vai fazer assim, tá? Se você vê que tá bem assim preenchido, né, tá normal, você até que sente aqui, mas sente as laterais também e nada tão exagerado nas laterais, significa que tá ideal. Se você passar a mão e ver que essas duas partes aqui, elas estão bem maiores que o meio, pode ser que a sua calopsita esteja gordinha. Mas se você passar a mão, né, e quando chegar aqui ou quando você faz assim, você percebe um osso bem aqui no meio e proeminente, sabe? Que você passa assim, você até sente que tem uma separação. Ela tá muito magra. É mais ou menos isso aqui, ó, tá? Essa quilha atenuada, ela vai ficar assim na calopsita. Você não vai ver isso porque as penas estão por cima, mas na hora que você passar a mão, você vai sentir. Falta de apetite ou sede. Se sua calopsita não está se alimentando, não está tomando água, isso é um alerta vermelho de que ela não está bem. Pode ser alguma intoxicação de algum alimento que estava um pouco estragado, contaminado com alguma coisa, como pode ser um sintoma de diversas outras doenças ou até que ela está em algum estágio final de alguma doença. Então é um alerta super vermelho para você pegar a sua calopsita e levar correndo no veterinário, que ela vai precisar fazer vários exames. Faça isso porque pode ser fatal para sua calopsita se você não fizer. Fezes, esse é o item mais famoso que dá para você notar várias doenças ou alguma alteração estranha na sua calopsita. A maioria das doenças, elas são diagnosticadas por exame de fezes. Mas como que deve ser uma fezes normal? Ela é praticamente uma bolinha, no formato assim de uma bolinha. Ela é verde e com um ladinho branco que é o xixi. Quando a sua calopsita consome bastante ração extrusada, ele sai meio amarelo, amarronzado, enfim. Se as fezes estiver preta, um pouco avermelhada, um verde muito claro, quase que verde limão, ou de alguma outra forma muito estranha, não é normal. Isso indica que sua calopsita está doente. Quando elas estão também desfragmentadas, muito moles, é um alerta vermelho. Por isso é importante que você faça exames de fezes pelo menos uma vez ao ano na sua calopsita. O ideal seria umas 2 a cada semestre. Comportamento. Para você avaliar essa questão, você tem que conhecer muito bem a sua calopsita. Como é a rotina dela, o que ela faz, se ela é agitada, se ela é mais tranquila, porque isso vai envolver alterações no comportamento normal dela. Então, se é uma ave muito agitada e de repente está muito quieta, pode ser algum problema. Agora, essa questão de ficar quieta, tem uma coisa que tem que acender também um alerta vermelho para você levar correndo para o veterinário, quando elas não conseguem se empolerar e o que acontece? Elas acabam ficando encostadas em alguma coisa ou no fundo da gaiola, né? Elas vão ficar numa superfície que elas conseguem se manter em pé, mas você percebe que não tem algo normal. E também elas vão levantar as penas, vão ficar com a famosa, né, que todo mundo chama de penas eriçadas. Quando acontece isso, e só isso isoladamente, não dá para saber o que a calopsita tem. Então realmente tem que levar no veterinário, que ela vai precisar fazer vários exames. Muitas doenças, elas não dão sintomas nas fezes, nos olhos, nas penas, enfim. Esse é o único sintoma e geralmente já está no fim da doença, né? Por isso que é importante você fazer sempre o exame preventivo para você pegar a doença no estágio final e, se acontecer isso, você levar urgente no seu veterinário. Mas, Bia, será que toda mudança de comportamento é doença?
Não necessariamente. No período de reprodução também pode ter alteração. Se de repente seu macho estava cantando todo feliz, ele pode passar a ficar mais quieto, mais tempo procurando o ninho, ou mais tempo com a fêmea e não vai vocalizar tanto e às vezes fica até agressivo com você, né? Então são comportamentos comuns, mas você tem que perceber a situação, o que está acontecendo. No frio também, elas acabam ficando mais tranquilas, elas dormem mais e elas comem mais. Então assim, fica de olho para saber que estação que tá, se tá no outono e tá chegando o inverno, que essas coisas são importantes também para você também não ficar louco achando que sua calopsita tá morrendo. Então assim, resumindo, algo muito importante com essa questão do comportamento, para você saber se o que está acontecendo é uma doença ou é uma mudança de algum hábito, de alguma coisa que aconteceu ou que está acontecendo na vida da sua calopsita, você precisa conhecer ela e a rotina dela. Ufa, quanta coisa, né, que a gente tem que observar. Mas, como eu disse, nem tudo é doença. Até a questão da diarreia. Muitas calopsitas consomem água em excesso, mais do que as outras, e acabam fazendo umas fezes mais, né? Só que até isso também deveria ser investigado. Às vezes ela tem um problema e não apresenta nenhum sintomas. Isso é muito comum. Vem fazer parte aqui do Calopsita Club, se inscreva no nosso canal, ative os sinos para você receber os vídeos novos. Deixa o seu like se esse conteúdo te ajudou, se você gostou. Comenta aqui se você teve alguma experiência de olhar esses sintomas e descobrir que a sua calopsita estava doente, ou se você ainda tem uma dúvida, ou se você quer me dar um oi aqui, enfim. Não esquece de olhar na descrição também, que tem alguns itens bem legais para vocês. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!